Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém. O pastor Samuel trouxe a mensagem aqui no culto de Natal, né? Quando ele trouxe a mensagem, não trouxe nem o esboço. Eu disse: Senhor, me dê essa graça de chegar nesse nível que eu ainda preciso disso aqui, porque ainda não tenho essa maturidade, mas fico agradecido e feliz pela oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui nessa noite, o último culto do ano, né, de domingo, o último domingo do ano, um dia memorável para mim falar a palavra do Senhor. O tempo é curto. Eu convido os irmãos a ler conosco uma passagem bíblica no livro do evangelista Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36 até o 50. Evangelista Lucas, capítulo 7, do verso 36 ao 50, que diz assim: Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, tomou o lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com unguento. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. E disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Ora, qual deles o amará mais? E respondeu-lhe Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E disse-lhe Jesus: julgastes bem. Então, voltando-se para a multidão, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculos, mas ela, desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me com os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito me amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Oremos. Pai querido, pedimos a Ti, Senhor, a Tua graça sobre nossas vidas, que Tu venha falar aos nossos corações, que seja a Tua voz nessa noite, neste lugar, que Tu possa aplicar, Senhor, a Tua palavra em nossas vidas para podermos andar e viver por ela. Nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como dito, esse é o último domingo do ano, e quando a gente fala de ano novo, a gente fala de esperança, de renovo, de um recomeço, de vida nova. E eu não sei a particularidade de cada um dos irmãos. Esse ano de fato foi um ano difícil de modo geral, e talvez aquilo que você viveu nesse ano 2015 é aquilo que você não gostaria de ter vivido, e quem sabe você chega agora ao final de 2015 triste por muitas coisas que aconteceram em suas vidas, triste porque talvez aquilo que você planejou não foi como foi previsto, ou porque algo não aconteceu. Mas uma coisa é importante lembrar, que Deus, Ele sempre nos dá a oportunidade de um novo recomeço. Deus, Ele sempre nos dá a oportunidade de começar de novo, porque Ele é aquele que pode mudar o nosso futuro. Amém? E nesse texto que nós lemos a respeito dessa mulher, ela é mais uma que não tem o seu nome revelado na Bíblia. Nós não sabemos o nome, nem tampouco a idade daquela mulher.
Mas diz a Bíblia que ela estava numa cidade, quem sabe, como os dias de hoje. Pessoas comuns, que trabalham, que vivem as suas vidas, que têm os seus afazeres, e como todas as pessoas têm os seus defeitos. Porém, esta mulher, ela não simplesmente era uma pessoa comum, mas ela tinha algo mais, que lhe pesava. Porque nós lemos no texto que esta mulher, quando chega aos pés de Jesus, Simão já sabia quem ela era. E ele pensou consigo e disse: olha, esta mulher é pecadora. Se este fosse profeta, ele saberia, porque possivelmente toda aquela cidade sabia que aquela mulher, ela era pecadora. E se hoje em dia uma pessoa viveu uma vida desregrada com aquilo que condiz à sociedade, imagine naquela época o fardo que ela carregava sobre si. Quem sabe ela vivia as escuridões, andava somente à noite, evitava o contato com as pessoas, porque por onde ela andava as pessoas conheciam a história daquela mulher e apontavam e diziam: eu sei quem ela é, esta mulher, ela é pecadora. E o preconceito daquelas pessoas era terrível. Mas, irmãos, o que é interessante nessa história não é o fato daquela mulher simplesmente ser pecadora e ter estado diante de Jesus. O que me chama a atenção, além de muitas outras coisas, é que ela não se importou com a opinião de ninguém. Aquela mulher não levou em consideração o que pensavam dela ou o que diziam a respeito dela. Simplesmente ela teve um ato e focou naquele objetivo dela e foi em busca do seu recomeço, em busca do seu renovo. E através disso ela obteve o seu perdão. E nós aprendemos com o texto dessa mensagem que o recomeçar de qualquer pessoa, ele inicia em Jesus Cristo. Não existe um outro caminho para que você possa recomeçar a sua vida, ou os seus projetos, ou os seus sonhos. Se você talvez tem muitos planos, se você tem muitos projetos, muitos objetivos, muitos alvos traçados, talvez você já tenha feito aquela lista do que você precisa fazer em 2016 para você conseguir os teus objetivos. Saiba nesta noite, todos os teus objetivos, toda a tua história, todo o teu recomeço, ele precisa começar em Jesus Cristo. Se ele não estiver no teu calendário, nem na tua agenda, mude, porque não vai dar certo. Se aquela mulher tentasse mudar de vida simplesmente por um impulso natural, sem recorrer a Jesus, talvez ela nunca tivesse conseguido o seu objetivo. Mas ela chega aos pés de Jesus, disposta ao novo recomeço. Porque Jesus Cristo, irmãos, é aquele que faz cessar as palavras de maldição que são lançadas em nossas vidas. Jesus Cristo é aquele que faz cessar todas aquelas trevas que vêm tentando nos atingir, nos assolar. As pessoas falam mal, as pessoas criticam, apontam o dedo e muitas coisas dão errado. Mas é Jesus Cristo que se sobrepõe a tudo isso e diz: olha, eu estou contigo e vou promover na tua vida uma nova história. Porque quem procura Jesus alcança o que precisa. A palavra de Jesus se eleva a todas as demais palavras. Talvez aquilo que dizem tenha impactado você, mas se preocupe com o que Jesus diz de você. Irmãos, mas para que aquela mulher tivesse essa atitude de recomeçar, ela precisou fazer uma coisa. E a primeira coisa que nós precisamos fazer no nosso recomeço é reconhecer a necessidade de mudança. Se nós não entendemos que precisamos mudar, nada vai acontecer, porque a gente só move alguma coisa quando a gente tem um objetivo. Se não há uma consciência de que algo está errado, nada vai acontecer. E aquela mulher sabia que a sua vida não estava correta. Aquela mulher tinha consciência que ela precisava de algo. E isso foi o que a levou a buscar a Jesus. Mas, irmãos, o fato da gente decidir mudar, ou da gente querer encarar as nossas dificuldades e tentar buscar em Jesus ajuda,
tentar mudar aquilo que está errado, muitas vezes a gente sofre várias reações contrárias. E a primeira coisa que é contrária a tudo isso é a crítica, são as reprovações, são os descréditos que as pessoas têm em relação a nós. Como era difícil para aquela mulher lidar com isso. Ela nunca teria autorização de ter entrado naquela casa, não se sabe como ela entrou, porque as pessoas a criticavam, não acreditavam nela. E a crítica, ela promove na gente um sentimento de injustiça. Quando a gente é criticado, muitas vezes a gente se sente injustiçado. Nesse caso aqui, a única pessoa que poderia julgar aquela mulher era Jesus, que estava sentado à mesa. E Simão, um fariseu, um pecador como tantos outros, dentro de si já a condenava. Mas aquele que poderia condená-la foi quem trouxe o perdão. E a crítica, irmãos, muitas vezes ela nos humilha. Quando alguém chega para apontar em nós os nossos erros, quando alguém chega para nos criticar, a gente se sente humilhado, envergonhado. É natural do ser humano. O ser humano não gosta de expor as suas vergonhas, nem gosta de expor as suas derrotas, os seus fracassos. O ser humano não gosta de aparecer como alguém fracassado. A prova disso são as redes sociais. As fotos, elas passam pelo Photoshop antes de postar. Porque se postar do jeito natural, talvez alguém não goste, ou alguém vai ficar chateado. Mas no momento em que aquela crítica possivelmente traria humilhação para aquela mulher, porque eu creio que aquele sentimento era comum entre todos os que ali estavam, Jesus Cristo a exalta diante de todos os homens e diz para ela: filha, os teus pecados te são perdoados e a tua fé te salvou. Irmãos, na nossa caminhada em busca da mudança, a gente vai encontrar crítica, a gente vai encontrar oposições, pessoas que vão dificultar a nossa caminhada, que não vão facilitar, que não vão estender uma mão. A prova disso é Bartimeu. Aquele cego estava à beira de um caminho, ele precisava de ajuda, ele precisava de uma mudança. E o que foi que ele encontrou? Pessoas que diziam: cala-te, cego, fecha a tua boca, porque tu és insignificante diante deste que tu clama por ajuda. As oposições muitas vezes somos nós. Muitas vezes nós incorporamos o personagem de Simão. E uma coisa que é muito difícil da gente entender, mas que é muito comum, é que muitas vezes entre nós existem mais juízes do que servos. A gente julga as pessoas baseado naquilo que a gente vê. E olha para a vida de alguém e diz assim: olha, fulano tem uma vida muito difícil. E começa a repetir o que Simão fez. 1 Samuel capítulo 16, verso 7 está escrito assim: o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia, louvado seja Deus, porque o Senhor, Ele vê o teu interior. Não importa se as pessoas te criticam, se falem de você aquilo que você não é. Não importa se as pessoas dificultaram a tua caminhada em 2015, mas em 2016, aos pés de Jesus, você vai ter o renovo que você precisa. Em 2016, aos pés do Senhor, o Senhor vai colocar você na posição que Ele quer, porque Ele é Deus e governa sobre as nossas vidas. Não dormitará o guarda de Israel, Ele é o guarda que cuida das nossas vidas. Aquela mulher, primeiramente, ela reconheceu que precisava de mudar. E depois, ela decidiu se quebrantar aos pés de Cristo. Irmãos, tem um texto bíblico, Isaías capítulo 57, verso 15. Diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito de humilde e novo alento ao coração do contrito. De acordo com esse texto, Deus tem dois endereços: um alto e santo lugar e um coração abatido e contrito diante dele. É aí que Deus habita. E quebrantamento, irmãos, que aquela mulher teve, simplesmente é o rompimento da nossa vontade pessoal e total rendição a Deus. Isso é quebrantamento.
Aquela mulher tem uma vida difícil e, como nós sabemos, muitas pessoas hoje que levam vida semelhante têm um temperamento forte. Elas estão armadas na defensiva. Se você for falar alguma coisa, elas já se armam. Já estão preparadas, elas não ouvem ninguém. Elas têm a sua própria filosofia de vida, os seus próprios conceitos e valores. Elas não levam em conta o que as pessoas pensam, porque elas vivem a sua vida própria. As suas vontades são soberanas em suas vidas. Mas aquela mulher, quando ela se decide quebrantar diante de Jesus, ela abre mão de tudo isso. Ela se rende em submissão ao Senhor e se lança aos pés de Jesus. E o interessante é que quando ela chega aos pés de Jesus, ela não vai se justificar para Jesus, dizendo assim: ó Senhor, eu fui pecadora há tanto tempo porque eu precisava, ou porque eu não tive o apoio da família, ou porque alguém me magoou, ou porque isso, ou porque aquilo, de modo algum. Simplesmente ela se abaixou, começou a prantear e se render aos pés do Senhor, reconhecendo que aquele que estava diante dela era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono da sua vida. Apenas isso, porque o Senhor Ele conhece o coração. Muito mais do que um unguento, quando ela se ajoelhou, que suas lágrimas, aquela mulher ofereceu a Jesus a sua vida. Um ato humilde daquele que se rende à vontade de Deus. Irmãos, os gestos que mais impressionam a Jesus não são aqueles gestos grandes, aqueles que as pessoas movem céus e terras, mas diz a palavra no texto que nós lemos que o Senhor habita no coração humilde e contrito. Veja o que disse Davi no livro de Salmos 51, verso 17: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Porque Davi, quando pecou, ele disse para Deus: olha, eu não vou te oferecer sacrifício porque eu sei que tu não te agrada. Ao invés de oferecer animais queimados sobre o altar, eu vou oferecer o meu coração a ti, um coração quebrantado. E Deus ouviu a oração e a petição de Davi. E nós, em 2016, o que vamos entregar a Deus? O que você decidiu entregar ao Senhor para que Ele execute na tua vida o plano que Ele já tem designado? Irmãos, não se compra perdão com indulgência, não se compra perdão com obras, não se compra perdão com religiosidade, não se compra perdão com nada, a não ser com um quebrantamento diante daquele que pode perdoar. Quebrantamento é o amolecimento do solo do nosso coração, para que a palavra de Deus penetre e lance raízes. Eu não tenho razão alguma para viver ou para fazer algo se eu não estiver quebrantado na presença de Deus, se eu não derramar diante dele o meu coração, se eu não derramar diante dele as minhas dificuldades, porque eu sei que ele tem poder para mudar a minha vida. Terceiro, aquela mulher, ela decidiu ter um encontro com Jesus. Irmãos, nós nunca sairemos do beco das nossas vidas, do beco das nossas dificuldades, do abismo em que nós nos metemos, se nós não decidirmos nos encontrar com Jesus. Jesus disse uma palavra para os que o ouviam e disse assim: olha, eu não vim para os bons, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que precisam de remédio. Mas aqueles que estão doentes precisam buscar a ajuda do médico. Se você não decidir ir ao encontro de Jesus, se você não decidir colocá-lo na tua agenda em 2016, tudo vai acontecer como aconteceu antes, porque não existe diferentes resultados se você fizer as mesmas coisas. Quer novidade de vida? Faça diferente. Quer novidade em 2016? Quer a mudança que você espera? Faça diferente e coloque Jesus na sua agenda em todas as coisas. Irmãos, uma coisa que me chama a atenção é que esses dois personagens desse texto que nós lemos, Simão e aquela mulher, que nem nome tinha, como eu falei, é que aqueles dois tiveram um encontro com Jesus. Um o convidou. Talvez Jesus falava sobre João, estava dando testemunho, testificando sobre João,
E aquela palavra de Jesus foi curiosa aos ouvidos daquelas pessoas, porque onde Jesus passou, ele provocou burburinho entre as pessoas comentavam, as pessoas falavam: que homem é esse que traz uma mensagem dessa, diferente daquilo que eu acreditava, trazendo uma proposta nova, diferente, que contradiz aquilo que eu penso. E aquele homem desconfiado disse: Senhor, vamos à minha casa, que eu quero lhe fornecer um jantar. E aquela mulher, nem a oportunidade de convidar Jesus ela teve. Também não foi convidada para estar ali. Mas simplesmente, não sei como, ela ali estava diante de Jesus. Esses dois personagens tiveram um encontro com Jesus, porém de forma diferente. Simão recebeu Jesus em sua casa com desconfiança, querendo saber quem era aquele que estava a pregar, querendo saber quem era aquele homem. Mas aquela mulher, ela recebeu Jesus no seu coração. É bem diferente do que Simão propôs a Jesus. Simão olhava para Jesus com desconfiança, talvez com superioridade, porque ele era o mestre, ele era alguém respeitado, e agora queria conhecer. Não fala o texto qualquer tipo de bênção que Simão tenha pedido ao Senhor, ou qualquer rendição à soberania de Cristo, mas fala simplesmente que ele o recebeu em sua casa para um jantar. E Jesus, que tanto condenou, que tanto criticou os fariseus, ele demonstrou não ter preconceito algum quando ele disse: olha, eu vou na tua casa, Simão, você é um fariseu, mas eu vou estar lá. Ele ia na casa de samaritana, ele ia na casa de fariseu, ele ia em qualquer lugar porque ele não tinha preconceito. Mas Simão se dispôs apenas a oferecer aquele jantar a Jesus e o convidou em sua casa, mas aquela mulher o convidou para o seu coração, para que ele tomasse conta da sua vida. E é por isso que nós lemos no texto que Jesus disse: filha, perdoados são os teus pecados. Irmãos, eu queria 10 mil vezes ser aquela mulher do que ser aquele homem que se achava, que pensava que era alguma coisa, que estava diante de Jesus, que teve a oportunidade da sua vida de tê-lo em sua casa e não soube aproveitar talvez. Mas aquela mulher não teve nem um pouco do que aquele homem tinha, mas simplesmente a sua atitude a levou a ser agraciada por Jesus Cristo, e ela ganhou a sua salvação, que é o maior presente que todo homem desejaria receber. Aonde está Jesus na tua vida? Será que você simplesmente o chamou para uma ceia? Será que simplesmente você se encontra com ele na igreja? Será que simplesmente você se encontrou com ele algumas vezes em 2015? Ou será que ele está presente dentro de você, no teu coração? Porque o lugar onde nós colocamos Jesus faz diferença na nossa vida. Diz a palavra: aonde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E o nosso tesouro é Jesus. É nele que nós devemos colocar a nossa fé. É nele que nós devemos colocar as nossas esperanças. É nele que nós devemos esperar receber alguma coisa, porque é ele quem pode fazer por nós. E por último, aquela mulher teve fé. Jesus disse para ela, no verso 50, vá em paz, porque a tua fé te salvou. Irmãos, uma coisa que é interessante é que foi a atitude daquela mulher que chamou a atenção de Jesus. Mas Jesus, quando ele fala para ela, ele diz: olha, foi o teu choro, ou foi a tua oferta, ou a tua maneira de ser ou de fazer que despertou a minha atenção e eu agora estou te dando a salvação. Não. Ele diz para ela: foi a tua fé quem te salvou. E nós entendemos que a fé, ela é o combustível das obras. É ela que gera o movimento, a ação e a reação. Porque se eu não acreditar, não há nenhuma atitude. Eu só farei aquilo que eu tiver que fazer por obrigação ou por imposição. Mas se eu tiver fé, esta fé vai me mover à presença de Jesus. É essa fé que vai me mover ao quebrantamento. É essa fé que vai me mover a buscar essa mudança que eu preciso, que nós precisamos. No livro de Tiago, capítulo 2, verso 18, está escrito: mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé.
A fé sem obras, ela é morta. Ela não gera nada. Mas é essa fé que impressionou a Jesus, e é essa fé que Jesus quer despertar em nós. Quando nós reconhecemos a sua soberania, quando nós despertamos essa fé, nós nos rendemos a Ele. Não se pode impressionar Jesus com belos discursos, com grandes ofertas, com elogios ou com palavras bonitas, com uma oração belíssima, com uma pregação eloquente. Não se pode impressionar Jesus com louvor bonito, nem tampouco com instrumento afinado, nem simplesmente com o seu diploma, com a sua faculdade, com a posição social que você alcançou, ou que talvez você não alcançou. Jesus não se impressiona com nada disso. Ele se impressiona com a tua fé, porque esta fé gera ação, gera movimento, e esse movimento nos conduz à presença daquele que pode mudar as nossas vidas. É ano de recomeço, e Deus sempre nos dá esta oportunidade para recomeçarmos. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus.